No momento, irei fazer a leitura dos quesitos para a votação dos jurados. Quesito. Aleluia. Quesito defesa. Excelência, eu peço aos senhores meritíssimos que seja retirado dos laudos todas as provas apresentadas pela defesa, já que a promotoria não teve acesso algum a essas provas para poder ter um parâmetro sobre o que estava acontecendo e sobre o que estava investigado, e não consta nos laudos aqui, nos autos do processo. Não consta. Caro advogado. Como se for entregues agora, como é que constam? A defesa do acusado. Se foram entregues agora, como é que o médico se consta? levante e diga que ele o remédio. Vai, médico. Doutor, por favor. Não tem condições nem de falar por si próprio, quanto mais em defesa. Não tem condições de falar. Protesto. O contrato também está. Eu quero o cancelamento, senhor meritíssimo. Do contrato e da contrato da Receita Quem de tem todas que as fazer provas esse tipo de cancelamento? apresentadas que não estão aqui no lado. Silêncio, meus senhores. Por favor, complemente. Silêncio, por favor. As provas foram apresentadas no ato. Agora, não estava declarada em processo de promotoria. Não tinha essas provas. Elas foram apresentadas nesse momento, durante a audiência, como todos estão de prova. Não podemos. Elas não serão validadas. Infelizmente, não serão validadas porque foram apresentadas em julgamento. E isso nós não podemos aceitar. Muito obrigada pela compreensão de todos. Segue a leitura dos quesitos. Então agora terminou essa fase, é uma fase final do julgamento, que é a leitura dos quesitos. É o momento em que os jurados vão determinar o destino daqueles senhores. Os jurados foram influenciados. Defesa, silêncio, por favor. Que isso, meritíssimo, está As acusando provas foram apresentadas. no ato do julgamento. Verídicas. Os jurados olharam as provas. Defesa e promotoria. Mantém silêncio, por favor. Respira. Seguimento do juramento. Com base nos depoimentos e argumentos apresentados na presente sessão, pergunto aos jurados: consideram-se habilitados a julgar o presente caso? Sim. Diante disso, os quesitos serão lidos um a um agora, dando sequência. Se os senhores não compreenderem algum dos quesitos apresentados, por favor, manifestarem-se para que o mesmo possa esclarecer. Então tá claro para vocês, né? Vai ser assim, ó. A juíza Daiane vai ler os quesitos para vocês vão responder sim ou não em relação a cada quesito. Tá bom? Aí o oficial vai recolher, vai passar para cá para fazer a contabilidade de cada quesito, e a gente vê o que deu nesse resultado de vocês. Vocês vão dar, na verdade, no júri. Não é o juiz que dá a sentença, são os jurados, né? No tribunal do júri. O tribunal do júri é sempre crimes contra a vida. Homicídio, tentativa de homicídio, lesão corporal de natureza grave, etc. Nesse caso, então, são eles que vão determinar o que aconteceu, o que pode ser considerado como decisão para o futuro dos réus. Quesito número 1. Os réus tiverem em sua posse substância entorpecente proibida por lei? Vocês respondem sim ou não, de acordo com o conhecimento de vocês do que ouviram, ok? Pode responder. Só coloca o sim ou não, recorte todos os papéis e depois passa mais entrega esse. Não entrega, recorte esse e já foi. Pode distribuir mais 7 papéis. Entrega aqui, ó.
Quesito número 2. Os réus aplicaram substância entorpecente na vítima? Terceiro quesito. Os réus praticaram, sob qualquer forma, ato que atentasse contra a vida da vítima? Sim. Número 3. Os réus praticaram, sob qualquer forma, ato que atentasse contra a vida da vítima? Quesito número 4. Os réus tinham a intenção de produzir o resultado de morte na vítima? Quatro de novo. Os réus tinham a intenção de produzir o resultado de morte na vítima? Comunicação entre o jurado e o Bálvaro. Quesito número 5. A morte da vítima decorreu do ato praticado pelos réus? De novo. Quesito número 5. A morte da vítima decorreu de ato praticado pelos réus? Cuidado com a coerência, hein, pessoal? Vocês responderam que eles praticaram um ato que atentou contra a vida e agora respondem que não morreu em decorrência desse ato, fica contraditório. Então, tem que ser isso. Quesito número 6. Os réus tinham a intenção de produzir o resultado de morte na vítima? Vou falar agora. Não coloca sim, não. Teve sim, não. No papel. Pessoal, desculpa, atenção ao sexto quesito que eu vou falar agora. É o seguinte. Os réus se beneficiaram na prática do crime da situação de fragilidade e da idade avançada do ofendido, da vítima. Então, vou repetir. Os réus se beneficiaram de alguma forma da fragilidade, da situação de ser a vítima idosa e enferma. Não enferma.
Quesito número 7. Os réus agiram motivados por relevante valor social ou moral ou por forte emoção? Os réus agiram motivados por relevante valor social ou moral ou por forte emoção? Mas pode colocar sim ou não? Como que eles vão responder essa pergunta? Sim ou não? Moral ou emoção. Como assim? Os réus agiram motivados por relevante valor social ou moral? Qual que seria o relevante? Isso acontece, tá? Quando o quesito não fica claramente compreendido pelos julgados, o juiz esclarece. Então, o que seria o relevante valor social ou moral? Eles estavam tentando diminuir o sofrimento da vítima, estavam tentando. Seria realmente um ato mais próximo de um ato de amor do que um ato intencional para matar esse pai? Então, houve um relevante valor social ou moral, ou houve, talvez, forte emoção por parte desse filho, no momento que ele aplicou, ele estava. Ou tanto faz uma das duas coisas, as duas coisas são atenuantes, né? Eles vão diminuir a pena eventualmente aplicada aos réus. Quer dizer, eles agiram motivados por forte emoção ou por relevante valor social ou moral, tá? Acho que ele também compreendido para responder sim ou não. Vai responder se você acha que eles praticaram um ato motivado por relevante valor social moral ou não. Ou não. Sim ou não. Tá? Tem mais papel? Então eu vou distribuir o papel, vocês escrevem no verso. Risca, né? Então não saber. Agora É a uma última estrelinha e a resposta. Pra saber Tá? desse lado que vai. Coloca sim ou não, tá? Porque mostra o esteja. Pega o papel do jeitinho que tá, só para a gente inverter o lado, tá? Só um segundo, então, muito rapidamente, assim, você está quase pronto, eu estou montando, a gente vai ler assim, tem que saber como você no começo você foi lugar. Só os produtos qual que você era? Não, então, o que acontece? Na verdade, no júri verdadeiro, abre-se para que as partes façam perguntas para vocês. Eu não abro porque não dá tempo, entendeu? Então, a gente faz assim, isso acontece no começo. Na primeira parte, quando vocês entram, na verdade, o juiz, qual sim ele abre para jurados, para as testemunhas? Primeiro para a promotoria, pergunta para você, depois a defesa para você. Mas eu não fiz isso para... Oi. Ele realmente aplicou. Só como não tem a voz dele, ele ficou muito claro. Eu tenho argumentos para falar, porque se eu for professor de vocês semestre que vem, eu vou deixar o réu falar. Entendeu? Porque a gente usou isso pela... Dá um momento pra ele agora. Já encerrou. Para poder tirar fora. Ele negou o crime, não é? Ele negou o crime. Só que a testemunha falar,
concordaram com ele, aceitaram o ato deles, só que ficou claro. Certa vez eu pensei em marcar o júri de sábado de manhã para poder ter mais tempo, sabe? E o pessoal até topou, mas muitos não podiam, eu acabei resolvendo não fazer no horário do diálogo. Falado na leitura do caso? Na verdade, o que a gente tenta fazer é suprir o depoimento deles com o relatório que já seria o que realmente aconteceu, né? A ideia é um pouco essa, mas se eu for professor dos senhores e senhoras aí, da outra turma, quem sabe, né, tomara que seja, aí a gente faz o júri e vou tentar encaixar a testemunha dos réus também, porque aí eu vou ter que mudar o caso, né, porque tem que criar outro caso, porque se eu não saber tudo, eu vou perder a graça. Peraí que é rapidinho eu tenho a sentença, mas um minutinho só, tá? Pode beber água? Pode. Silêncio no tribunal. Todo mundo de pé na hora do jogo, né? Não é todo mundo de pé? Todos de pé para ouvir a sentença. Só batido bastante. Porrada ali. Vistos Antônio Carlos Lidman e Maria Rita, já qualificados nos atos, foram denunciados por infração ao artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 e ao artigo 121 do Código Penal, agravado em relação ao primeiro réu por se tratar de seu ascendente e agravado em relação a ambos por se tratar de pessoa enferma e indefesa. Na fase de introdução, foram ouvidas testemunhas cujos depoimentos demonstraram contraditórios, alguns afirmando que haveria por parte dos réus o interesse de se beneficiar de um seguro de vida da vítima e outros afirmando que os réus nada teriam a ver com a sua morte ou se tivessem relação com ela, isso decorreria do desejo que tiveram de diminuir o sofrimento da vítima. É o relatório.
considerando que, em relação ao primeiro quesito, o Conselho de Sentença decidiu, por unanimidade, que os réus portaram substâncias entorpecentes e que, em relação ao segundo quesito, também por unanimidade, que o entorpecente teria sido ministrado à vítima, o crime de poder e uso de substância entorpecente foi reconhecido. O crime de porte e uso de substância entorpecente foi reconhecido, prevalecendo a tese da promotoria, sendo os réus reconhecidos como incursos nas penas do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Em relação ao terceiro quesito, os jurados também reconheceram, por estreita maioria de 4 votos a 3, a ocorrência do homicídio causado pelos réus. E no que se refere ao quarto quesito, por maioria de 5 votos a 2. Ficou reconhecida a tese da defesa de crime culposo, vez que os réus não teriam tido intenção de produzir na vítima o resultado de morte. O quinto quesito, por estreita maioria de 4 votos a 3, seguiu o entendimento de que a vítima morreu em decorrência de ato praticado pelos réus. O sexto quesito, por maioria, reconheceu que os réus teriam tido a sua ação facilitada pelo fato de a vítima ser pessoa enferma. Por fim, no que se refere ao sétimo quesito, por ampla maioria de 5 votos a 2, foi reconhecida a atenuante por relevante valor social ou moral ou forte emoção. Em face de tais deliberações do Conselho de Sentença, passe-se as aplicações da pena conforme determinam a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 46, e o Código Penal, em seu artigo 68. Analisando as circunstâncias judiciais, verifica-se que a culpabilidade, ou seja, o juízo de reprovação, foi normal. A espécie não apresentam os réus antecedentes criminais, nada foi apurado, o que desabone a conduta social e a personalidade dos acusados. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências do crime foram normais. A vítima não contribuiu para o crime. Tendo em vista, portanto, as precondições enunciadas e considerando que os réus possuem trabalho e residência física fixa e em virtude da atenuidade reconhecida, determino como pena base para cada um dos réus o mínimo legal de 6 anos de reclusão pelo crime de homicídio e 5 anos de reclusão pelo crime de morte e uso de substância, porte e uso de substâncias entorpecentes, totalizando 11 anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, verifiquemos as gravantes ou atenuantes. Então, vocês têm acompanhado o julgamento mensalão, né? Vocês lembram que lá tem a dosimetria, que é esse momento em que o juiz determina o tempo de pena mesmo. Esse é o momento que nós estamos aqui, a dosimetria. Ele definiu a pena base, 11 anos para os dois, considerando as atenuantes, considerando que é residência fixa, bons antecedentes, etc. Então, mínimo legal, 6 anos para homicídio, 5 anos para o porte de substância entorpecente e uso do mesmo. Agora ele vai ver se tem atenuantes e agravantes. Em relação ao réu, considerando tratar-se a vítima de seu pai, aplica a agravante respectiva para aumentar sua pena à ordem de meio, passando a pena a 16 anos e 6 meses,
Em relação a ambos os réus, em virtude da atenuante reconhecida, aplico a atenuante, reduzindo a pena de 1/6. Fica, portanto, a pena da ré em 9 anos e 2 meses e a pena do réu em 13 anos e 8 meses. A punição para ambos os réus deverá ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da quantidade de pena aplicada, conforme preceita o artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal. A natureza do crime e a quantidade de pena privativa de liberdade exposta impedem a substituição por outra de qualquer natureza. Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos, pois não houver um prejuízo material apurado nos atos. Ante o exposto, atendendo à decisão do Conselho de Sentença, julgo procedente, em parte, a denúncia, para, em consequência, condenar os acusados Antônio Carlos Lidman e Maria Rita Faulkner ao cumprimento da pena privativa de liberdade a pena da ré em 9 anos e 2 meses e a pena do réu em 13 anos e 8 meses. Pela prática dos crimes previstos no artigo 121 caput do Código Penal e no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Com início em regime fechado. Condena os acusados ao pagamento das custas processuais. Os réus poderão recorrer, mas não em liberdade. Transitada em julgado esta sentença. Lance-se os nomes dos réus no rol dos culpados. Comunique-se à Corregedoria Geral da Justiça. Oficie-se ao juízo eleitoral para os fins de suspensão do direito ao voto. Expeça-se a carta de guia para o cumprimento da pena, bem como se extraíam cópias das peças necessárias para a formação do processo de execução penal. Requisite-se vaga em presídio para cumprimento da pena. Publicado em plenário e dando-se por intimadas as partes. Isso aqui é difícil, viu? Vamos falar, cada uma que Jesus amava. Vamos lá. Publicado em plenário e dando-se por intimadas as partes e os presentes, registre-se. Sala das sessões do Tribunal do Júri. Só isso? Recolha os seus réus ao fim da pena. Pessoal, é isso aí. Parabéns. Bom, se eu não tiver com pressa, vou fazer um comentário rápido e vou falar a nota de vocês, né? Olha só, para quem está, enfim, para quem assistiu, vou fazer 2 comentários. Houve um problema, né, no que se refere à defesa. Teve um momento em que eu achei que o réu estava sem defesa, fiquei preocupado. Depois eu acho que eles se recuperaram, porque na hora do debate eles conseguiram mostrar que existia uma tese, existia algo a se defender. Tanto é verdade que no julgamento efetivo, no voto dos jurados, eles reconheceram a tese de crime culposo. Ou seja, houve a morte, houve o porte de entorpecente, porque não conseguiram provar que não tivesse existido isso, né, nos fatos, mas os jurados reconheceram que não teria havido intenção na prática do delito. Então, ou melhor dizendo, a intenção não era matar, mas a intenção era outra. Então, crime culposo.
como vocês sabem, no crime culposo a pessoa responde da mesma forma, ela responde menos do que no crime doloso, que é o crime intencional. Então eu gostei bastante, de modo geral, do comprometimento da turma. Vocês sabem que eu tenho esse semestre 3 turmas dessa disciplina de Direito, só vocês conseguiram resistir à minha paciência e fazer o júri. As outras 2 eu suspendi, não rolou júri lá na Barra Funda, não rolou júri na turma da noite, que inclusive a namorada do Vinícius estuda lá, que estava louco para fazer o júri, não vai rolar júri lá porque o pessoal não estava mostrando comprometimento. Então vocês perceberam, era isso, precisa de um comprometimento, precisa de um envolvimento, não é uma atividade necessária no curso de administração, mas é interessante para vocês sentirem um pouco como esse clima de um júri. Então nessa disciplina de Direito, é uma das poucas oportunidades que vocês vão ter ao longo do curso, de ter um pouquinho essa vivência do que é o mundo do Direito, né, na prática, digamos assim. Eu gostei muito e não tenho como não dar nota máxima para vocês. Acho que os problemas que houve são totalmente compreensíveis. Eu fiz júri simulado quando eu fiz Direito na faculdade. Já vi júri simulados de outros alunos de Direito. E vou ser sincero com vocês, nem todos os júris do pessoal de Direito saem tão bons quanto o júri que vocês fizeram hoje aqui. Eu agradeço muito a presença de todos, foi um sucesso essa atividade, ao meu ver. Né? Já tenho as notas de vocês da AV2, se quiserem ver, está aqui comigo. E aí a gente já pode encerrar. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal da Upside, que veio prestigiar. Um abraço a todos.